Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer a nossa entrevista. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por estar nos concedido essa oportunidade de estarmos aqui diante do Silas, né, e do Roberto. E obrigado por terem aceito o convite para ser entrevistado como candidatos a prefeito e vice-prefeito da reeleição, né, da nossa cidade. Essa entrevista tem como único objetivo conhecer e informar aos nossos associados as propostas dos candidatos relativas ao servidor público municipal. Essa entrevista terá duração máxima de 60 minutos e as mesmas perguntas serão feitas a todos os candidatos. Informamos que essa entrevista está sendo gravada com autorização dos candidatos. Primeira pergunta. Todos os anos eleitorais prometem a implementação de um plano de cargo e salários para os servidores em geral, assim como foi feito para os professores em 2021, que adequem suas funções, seus vencimentos, que há anos estão estagnados. Porém, nada é feito. Quais as suas propostas sobre essa questão e como pretende efetivar este projeto? Boa noite, pessoal. Obrigado, Maurício, pelo convite, né? Obrigado a toda a diretoria da Aspenc, né? Obrigado, Roberto, pela companhia aqui. Nós tivemos uma experiência, né, em 21, que foi a elaboração e a conclusão do plano de cargos e salários de educação, né, que tem uma quantidade expressiva de servidores. Na verdade, isso serviu de um exemplo, né, de um modelo e até de um incentivo para que a gente fizesse isso para as demais secretarias, né, para todo o funcionalismo. Então, isso continua, né, na nossa intenção. A gente já deu um primeiro passo e a gente, com certeza, daremos outros passos, né? A gente só está definido se vamos fazer por secretarias, né, ou se vamos fazer como um todo, porque muitas secretarias têm funções bastante específicas, né? E a gente tem essa dúvida ainda, tá? Mas é com certeza um compromisso da gente em dar andamento nesse processo de concluir esse plano de cargos e salários, né? Não há por que não fazer. Se já fizemos a educação, com certeza faremos de mais secretarias ou da prefeitura como um todo. Mas tem que ser realmente bem pensado, porque há toda uma responsabilidade nisso, né? A gente não pode criar muita expectativa sem ter uma base, né? Uma base legal, uma base financeira, para que a gente não decepcione ninguém e nem fique de saia justa, né? O senhor Roberto, vou pedir ao Roberto para complementar aqui, eu possa ter esquecido de alguma coisa. Boa noite à equipe que está aqui conosco. Agradecer ao presidente Maurício, a Nívia, a Rafaela e aos demais que estão aqui. Agradecer ao prefeito Silas. Primeiro, antes de responder isso, eu quero fazer o seguinte comentário. Eu trabalhei 33 anos numa empresa, fui professor em várias escolas aqui em Carangola. Qualquer prefeitura de qualquer lugar funciona porque tem funcionários qualificados e dedicados. Não tem jeito de máquina pública nenhuma aqui em Carangola, em Minas Gerais, no Brasil, fora do Brasil, lugar nenhum do mundo. O que faz a máquina andar é os funcionários. Por exemplo, eu saio na rua, uma pessoa que eu nunca vi fala comigo assim, fui tirar a carteira de identidade lá na prefeitura, aquela menina, como é que ela chama mesmo? Nossa, mas me atendeu tão bem, foi tão educada, foi tão paciente. Então, isso faz uma diferença enorme. Hoje, nós temos um número significativo de funcionários. Se a gente multiplicar, né, prefeito, pelos familiares, dá um número mais significativo ainda e dá um impacto muito grande na economia. A primeira coisa que tem que ser é tratar todo mundo com respeito. A segunda coisa importantíssima é na medida da capacidade financeira da prefeitura e qualificando os funcionários.
A outra coisa é fazer concurso que a gente está fazendo, né, prefeito? Fazer concurso. A outra coisa é dentro do que a gente tem de arrecadação e melhorando os salários. Nós precisamos progressivamente, lembrando também que tem aquele limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente pode aumentar para todos os funcionários até aquele ponto. Senão, o Tribunal de Contas do Estado vai para cima da prefeitura e aí não tem jeito. Então, legalmente, a gente tem um limite que a gente pode conceder, né? Claro que para ser sucesso qualquer administração, os funcionários precisam estar motivados e preparados. Então, a primeira situação é tratar sempre com muito respeito, com muita consideração. Atrás de cada funcionário tem uma família, tem uma esposa, tem um avô, tem uma avó. Então, o tratamento humanizado ao funcionalismo é muito importante. O salário é importantíssimo, porque é o salário que paga os boletos da gente. Mas a forma como os funcionários são tratados, eu acho que é muito significativo, prefeito. Então, a próxima pergunta vem mais ou menos falar quase que sobre isso que você começou aí. Em seu plano de governo, há propostas referentes à valorização dos servidores efetivos? Nós já temos trabalhado a valorização dos funcionários efetivos. Por exemplo, nós temos hoje, né, funcionários efetivos, secretários, funcionários efetivos em cargos de total importância, né, que não sejam secretários. Então, a gente tem uma lida muito tranquila com os funcionários efetivos. O Roberto falou em humanização, assim, eu entro na prefeitura e assim, só se eu tiver um compromisso muito grande, muito atrasado. Caso contrário, eu visito as salas, converso com um, converso com outro, vejo se está tudo bem, com a pura intenção realmente de interagir. Interagir porque você vai conhecendo melhor as pessoas. Ali na prefeitura, nós temos efetivos de altíssima qualidade, né, que estão com a gente há muitos anos em funções que são importantíssimas para a administração, e vem desempenhando com toda tranquilidade. Por exemplo, a gente tem funcionários lá que ele me manda um documento para assinar, eu só peço a rubrica dele, não fico lendo documento de cabo a rabo, não, porque eu tenho certeza que aquele documento ele não me trará problema diante da confiança que eu tenho nele. Então, hoje você pode verificar ali, que é um lugar que eu frequento todos os dias, que é a prefeitura. Então, eu tenho uma relação muito tranquila com o nosso pessoal. E valorizar todos eles, o que a gente pode fazer de encaixar em cargos, como eu já falei, em secretarias. E a ideia é essa, a gente precisa de respeitar o funcionalismo público e ter essa convivência tranquila, uma convivência serena, né? Eu recebo servidores lá no gabinete, assim, para tratar até de assuntos pessoais, né? Para avaliar alguma coisa, mas com a maior tranquilidade do mundo. Então, a nossa relação hoje é uma relação excelente. Então, é uma relação de valorização. E não há como não valorizar esses servidores. Ou você valoriza ou você vai ter inimigos dentro de casa. Então, é preciso que a gente tenha amigos e valorize esses amigos. Porque, prefeito, tem umas áreas muito difíceis, né? O nosso prefeito estava falando, eu estava pensando nos funcionários que ficam a noite inteira, porque 1 hora, 2, 3 está saindo com as ambulâncias. Estava pensando no pessoal que passa a noite inteira varrendo. Estava pensando nos funcionários do SEMASA que não tem hora. Então, além de tratar com respeito e de patrocinar o reconhecimento das pessoas, a gente tem que lembrar que os funcionários são a alma da administração e outra coisa, os funcionários têm a memória histórica também da prefeitura. O que é a memória histórica? Alguma coisa que foi tentada que não deu certo, se você conversar com os funcionários mais experientes, ele fala com o prefeito assim, prefeito, não vá por aqui não, porque aqui a gente já sabe que deu errado. Agora, por aqui dá certo. Então, quando a administração tem humildade para reconhecer que os nossos funcionários têm muita experiência, a gente erra menos. E isso a gente tem procurado fazer, né, prefeito? Todos os funcionários têm uma contribuição muito grande, daí quando qualquer administrador pergunta ao funcionário, ele erra menos. Tá dito. Sabemos que a atuação
Atualmente, a situação do IPESC é delicada. Em seu plano de governo, existem projetos com o intuito de resguardar o Instituto? O IPESC, eu não posso usar a expressão nunca, não, porque nunca é muito longe, né? O nunca é muito longe. Mas há bastante anos o IPESC não está numa situação tão confortável como se encontra hoje. Além da reformulação que nós fizemos, né, no IPESC, foi feito o ano passado, que até trouxe algum sacrifício a alguns funcionários, né, de ter que esperar mais 1 ano ou 2 anos para se aposentar, mas, em contrapartida, o sacrifício deles descomplicou ou facilitou ou deu um horizonte para todos os funcionários vinculados ao IPESC e para ele mesmo, porque ele estava no estado de que, se ele não economizasse o almoço, ele não jantava. Então, tinha funcionário aqui correndo o risco de, a hora que chegasse o tempo dele aposentar, o IPESC não ter recurso para pagar ele. E nesse nosso governo, nós contribuímos 100% rigorosamente em dia com a contribuição ao IPESC, além de termos cumprido compromissos, como eram grandes, nós fizemos parcelamentos e viemos cumprindo também rigorosamente esses parcelamentos de outras épocas, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, o IPESC, ele está ele hoje tem uma visão de futuro. O funcionário hoje que está chegando à próxima aposentadoria, ele tem a tranquilidade de saber que ele vai se aposentar. E a gente não para nisso, né? O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos refazer os cálculos, né? Os cálculos, como é que chama, Nível? Atuariais, né? Refazer os cálculos atuariais para que a gente mantenha essa segurança ano a ano, né? Gere essa tranquilidade para o funcionário. Mas hoje a gente já tem uma sobrevida garantida que até o ano passado não tinha. Então, isso já é uma segurança e é um conforto para todos os nossos funcionários que pensam em se aposentar. E todo mundo pensa em se aposentar, né? Então, é para isso que nós estamos trabalhando e, com certeza, nós não vamos descuidar dessa segurança dos nossos funcionários, em todas as idades. Prefeito e todos que estão nos ouvindo, o IPESC, ele é sucessor do FAPENC, não é isso? É sucessor, pois é. O FAPENC foi criado com o objetivo de ser fundo de aposentadoria e fundo de saúde. Claro que a intenção, né, gente, era maravilhosa. Agora, tinha recurso? Não tinha jeito. Foi criado para ser saúde e para ser aposentadoria. Com o tempo, foi passando os apertos financeiros. E aconteceu uma coisa curiosa aqui na região. O fundo aqui da cidade vizinha, Porciúncula, foi juntando dinheiro e o nosso foi ficando fraquinho, com pouco dinheiro em caixa. Quando a gente conversava com os funcionários, eles falavam assim, mas o fundo de Porciúncula tem não sei quantos milhões, qual o segredo? Por que Porciúncula junta e Carangola não junta? Carangola não juntava porque as administrações não estavam passando direitinho por mês. Aí esse governo passa direitinho. Então, o primeiro compromisso é entender que matemática, quando a gente soma 2 com 2, dá 4 mesmo. Não adianta querer fazer malabarismo, inventar, não tem jeito. Então, chegou o final do mês, a prefeitura repassa direitinho, porque isso significa tranquilidade e futuro. Aliás, nem é futuro, né, prefeito? É presente, porque tem que pagar as aposentadorias que já estão recebendo. Então, é o presente já e o futuro dos funcionários. Já pensou você trabalhar não sei quantos anos e depois perder o sono porque você não sabe se vai receber direitinho a sua aposentadoria no final do mês? Atualmente, temos um edital de concurso público número 2, de 9 de agosto de 2024, que abrange 138 vagas em diversos cargos. Entretanto, sabemos que as vagas disponíveis são em quantidade muito superior, conforme dados fornecidos pelo IPESC, de acordo com o quadro de aposentados dos últimos anos. Diante disso,
Após a posse de todos os aprovados, será feito concurso para suprir esse déficit? Mais uma vez, eu volto a falar sobre prudência, né? Eu, na minha vida pessoal, sempre cuidei muito desse assunto, de prudência, né? Você não pode resolver pular como diz o pessoal da roça, você não pode resolver pular um corguinho se a sua perna não cai do outro lado, que você vai cair sentado dentro d'água. Então, essa prudência ela é muito importante. Então, nós estamos fazendo esse concurso, vamos suprir algumas vagas, né? No próximo ano, nós refaremos o cálculo atuarial e, com esse cálculo atuarial, nós vamos planejar um novo concurso, mas passo a passo, para que a gente não descumpra nenhum compromisso com ninguém. Essa é uma grande preocupação da nossa, né, minha e do Roberto, de não descumprir nenhum compromisso que tenha sido assumido. Então, a gente tem esse tipo de cautela, porque a prefeitura ela tem limite de caixa. Não adianta achar que milagre financeiro vai acontecer. A gente está cansado de ver milagres, né, de diversas formas aí concedidos por Deus. Mas milagre financeiro é difícil de acontecer. Então, vamos com prudência para que a gente não descuide disso. E como eu já havia falado antes, no próximo ano nós refaremos o cálculo atuarial, logo assim que a gente empossar os concursados, será refeito um cálculo atuarial e aí já vai gerar uma nova base. Uma nova base que, dependendo da idade dos aprovados no concurso, vai gerar ainda mais tranquilidade para todos os funcionários vinculados ao IPESC, né? Nessa linha aí. O concurso é uma oportunidade que a gente dá para todo mundo, né, prefeito? O concurso tem cotas e o concurso renova o quadro nosso de funcionários. E tem a necessidade econômica também de manter o IPESC, né? Então, eu sempre defendi o concurso, o prefeito Silas, sempre defendeu o concurso, ele é concursado do Banco do Brasil, eu sou concursado do Banco do Brasil, era um concurso muito difícil quando a gente fez, e a gente teve uma experiência muito boa no banco. Então, eu acho que o concurso é uma oportunidade, a prefeitura vai fazer, muita gente que estudar vai passar, e depois, se entrar no serviço público por um outro motivo, sentir que não é aquilo que ele gostaria, ele pode também trocar, né? Não tem problema, né? O mercado está melhorando, é isso, prefeito? Felizmente está melhorando, a cidade está abrindo mais vagas de emprego. Vocês consultarem lá no CAGED, tem aumentado mês a mês o emprego aqui em Carangola, porque havendo um bom ambiente político, há um bom ambiente de investimento. Então, com isso, mais vagas são geradas. É só vocês dar uma olhadinha no CAGED. E aí as pessoas vão aparecendo outras oportunidades, elas vão arrumando a vida delas. Mas o concurso, eu e o prefeito achamos muito importante para a cidade, para as pessoas, porque ele é democrático, ele permite que todas as pessoas participem, inclusive mulheres, negros, todas as pessoas. Então, ele tem um aspecto assim, muito interessante de dar oportunidade a quem? Aos que forem mais esforçados, mais estudiosos, mais dedicados, que naturalmente vão passar nessas provas. Atualmente, muito se discute sobre o projeto Mãos Dadas do governo estadual. Qual a sua opinião sobre a municipalização das escolas estaduais diante da realidade de Carangola? Nós vivemos a municipalização de duas escolas, né? A Augusto Amarante e a do Santo Onofre. E digo aqui para todos vocês, né, essa municipalização ela foi um sucesso, porque ela foi um sucesso para as escolas, ela foi um sucesso para os alunos dessas escolas, né, porque a gente tira como exemplo aí tanto Melo Viana como Augusto Amarante. O Augusto Amarante teve um aumento mais significativo do que o do Santo Onofre, mas, em média, dobraram o número de alunos que estava frequentando na rede estadual. O Augusto Amarante mais que dobrou e o Santo Onofre dobrou. E no Augusto Amarante, a gente já tem fila de espera para o ano que vem. Então, assim, é sinal de que a escola vai bem. E
também assim, uma novidade, porque o Augusto Amarante é a primeira escola em tempo integral do município, né? É um momento assim até histórico, porque o fato de ser a primeira escola em tempo integral do município, isso fez com que muitas mães se sentissem muito estimuladas em matricular seus filhos lá, tanto que já existe essa fila de espera para o ano que vem. E, para complementar, né, reforçou e muito o caixa da prefeitura. E esse reforço de caixa fez com que a gente concluísse todos os processos, né, de licitação, financeiro e tal, e estamos construindo uma escola na Alvorada, estamos reformando a Escola Wanda na Varginha, inclusive construindo mais um andar, né, até para possíveis intempéries climáticas, e estamos também fazendo uma reforma integral no Lelena de Oliveira. Integral, mas eu gosto de lembrar algumas pessoas mais conservadoras, né? E eu também sou conservador, eu acho que a gente tem que preservar o que é bom, o que é bonito. A fachada do Lelena de Oliveira ela vai ser mantida, porque muitas pessoas vai reformar, vai jogar aquilo fora e tal. Então, a fachada do Lelena de Oliveira vai ser mantida, porque aquilo faz parte da história de Carangola e principalmente ali do Largo do Rosário. Mas então, assim, sem esse recurso do Estado, a gente não conseguiria fazer a reforma dessas duas escolas e a construção de uma escola na Alvorada. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo. E só para adiantar aqui, para tirar uma dúvida, Roberto, depois você complementa, não há, até o momento, nenhuma conversa sobre municipalização de outras escolas. Até o momento não se falou nisso, nem se cogitou esse assunto, tá? Porque já há uma especulação que está em andamento, que está acontecendo, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Nem se cogitou esse assunto. Se o Estado vai fazer isso no futuro, se vai ser negociado ou se vai ser na marra, né? Como as pessoas dizem, isso aí é uma outra história. Mas até então, nem se cogitou sobre esse assunto, tá certo? E se porventura vier a ser cogitado no futuro, isso vai ser amplamente divulgado. Nós não temos que ficar escondendo nada debaixo da latinha, tá? Podem ficar despreocupados. Se houver isso no futuro, que eu não sei quando será, né? Mas a gente vai conversar sobre isso com a maior tranquilidade do mundo. Não há intenção em fazer nada a portas fechadas e nada às escuras, não. Não é próprio do nosso trabalho, nem meu nem do Roberto. Lembrando, prefeito, que todos nós aqui já ouvimos falar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela informa, ela normatiza, ela legisla, né? Ela diz que a responsabilidade pelos primeiros anos da educação é do município. Esse é um ponto que a gente tem que falar. Segundo ponto que a gente tem que falar, o Estado de Minas Gerais está passando muito aperto financeiro, está devendo 165 bilhões. Então, naturalmente, que o governo do Estado, o que ele pode passar para os municípios, ele tenta passar dentro das dificuldades também que ele está enfrentando, que não é da agora, foi juntando há muito tempo. E a gente sabe da angústia também dos colegas professores que ficam temerosos de perder as funções do trabalho deles ou serem transferidos para outras cidades. A gente sabe disso. Eu sou professor também, a gente está trabalhando num lugar. E se a gente pensa assim, vai fechar aqui, vou ficar desempregado, a gente fica angustiado. Mas eu quero reforçar que o que municipalizou aqui em Carangola ficou bacaninha. O Antônio Marques, ele foi municipalizado, o Lelena foi municipalizado, o Augusto Amarante foi recentemente e a escola do Santo Onofre. Todas as pessoas, prefeito, deviam dar uma passadinha lá, no Augusto Amarante, devia ir lá. Eu acho que a pessoa tem que ir lá, ver os professores que estão trabalhando, ver como é que estão os banheiros, como é que está a pintura, como é que estão as quadras, a sala de robótica lá, que é bacana. Então, eu acho que a pessoa tem que ir, tem que exercer a cidadania. E o lance de ser municipal aproxima também mais do cidadão. Quando a mãe quer cobrar, ela sabe que o prefeito é responsável. Por exemplo,
Eu e o Silas ficamos o mandato inteiro angustiado, né, prefeito? Porque não estava concluindo a creche da Varginha e nem a creche do Coroado. Sabe por quê? Porque teve muitos problemas, deixou o trem parado muito tempo, tinha problema técnico, problema de não sei o quê. Agora, felizmente, vai entregar para a comunidade com 100 vagas a creche lá do Coroado. E sabe por que eu estou falando isso? Porque muita mãe precisa de colocar o menininho, a menininha, e sabe onde ela vai? Na prefeitura. E ela tem que mesmo, Qual que é o político mais perto que o cidadão tem para cobrar? Administração municipal. Então, prefeito, eu moro no Coroado, quero colocar... Não tinha vaga. Mora na Lacerdina, não tinha vaga. Então, na Varginha está um pouquinho mais atrasada, mas vai ficar pronta também. Então, quando municipaliza, tem mais um aspecto, da oportunidade de ficar mais perto do cidadão e da cidadã, e o cidadão e a cidadã cobrar dos políticos. Afinal, o cidadão e a cidadã pagam imposto para isso, né, prefeito? Para ter serviço público de qualidade. A ASPENC atua sempre em busca de melhorias e benefícios para toda a classe. Nosso objetivo é agir como conciliador entre o servidor e a prefeitura. Nesse sentido, gostaríamos de saber qual tipo de relacionamento o senhor pretende ter com a associação caso seja eleito. Bom, a princípio, a gente já tem uma relação muito tranquila, né? Sempre que a gente precisa de conversar com as PEC, nós temos conversado, né? Nós temos aqui, né, pessoas que frequentam as nossas reuniões, participam, a gente atende as solicitações e não há, né? Por quê? Porque se você se distancia das PEC, você perde o conciliador. Se você perder o conciliador, o risco de você perder o outro lado é muito grande, né? Então, o conciliador é a peça fundamental que mantém os dois lados conversando. E não há outro caminho se não for através das PEC. Então, a nossa relação é muito tranquila, né? É muito serena, vai continuar dessa forma. A gente conversa mais frequentemente com a Nívia e ela sabe assim, que a gente atende o que, com toda tranquilidade, com toda franqueza, expõe os fatos. Nunca houve, nas nossas reuniões, né, Nívia, nunca houve estresse assim, de criar embaraço para ninguém. Então, com certeza, vamos continuar mantendo o nosso conciliador cada vez mais vivo e mais forte. Tá? Só complementar, prefeito, que a Nívia é advogada, e advogado é um trem difícil, né, gente? Porque o advogado tem que conciliar os interesses dos funcionários, que são absolutamente legítimos, com a capacidade financeira do município, que às vezes vai melhorando e às vezes passa aperto também, né? Mas aí, dizer para os funcionários que, nesse sentido, podem ficar tranquilos. Desde que o atual governo entrou, o Silas é muito cuidadoso com essa questão financeira também. Lá atrás, na campanha passada, eu lembro que o Silas falava assim, nós temos que combater os desvios e os desperdícios. Não falávamos isso, Silas? Então, combater desvios e desperdícios é pegar R$5 da prefeitura e ver se dá para transformar em 10. Porque se tiver cuidado com o dinheiro, dá para melhorar o salário, dá para contratar mais gente. Então, a questão financeira, toda hora a gente tem que falar. Sabe por quê, Maurício? Porque não tem jeito, né? Tudo custa, Maurício, alguma coisa. Tudo custa dinheiro. Então, a gente tem que ser muito transparente, muito honesto e falar assim, a relação vai melhorar, vai solidificar, vai ampliar, sempre dentro dos limites legais e dentro da capacidade financeira da gente. Tem uma pergunta que agora o Roberto já começou a responder ela anteriormente aí. No município existem muitos servidores efetivos, extremamente capacitados e qualificados. Porém, na maioria dos governos, esses não são aproveitados para exercer os cargos de confiança. Em seu plano de governo, está previsto algum incentivo para aproveitamento do servidor efetivo em cargos comissionados? Nós já temos um número expressivo, né, de servidores, não só em cargos comissionados, né,
mas também um número muito grande de funcionários recebendo a chamada função gratificada, né? Que só é dado a funcionários que têm mais capacidade de desenvolvimento, que se interessam mais. Então, é uma forma muito justa de você valorizar um servidor não comissionado. Eu volto a falar, nós já temos muitos comissionados, mas o servidor não comissionado e que desempenha sua função com zelo e com capacidade, com competência, ele tem a função gratificada, né, que varia de diversos percentuais até 100%. Nós temos funcionários efetivos recebendo 100% de função gratificada. Isso em função da dedicação, da disposição, da disponibilidade, né, do interesse, até do acerto, né, da rotina que ele cuida. Então, a gente está sempre tentando valorizar, né? O Roberto falou aqui em algum momento aqui sobre a funcionária da carteira de identidade, não vou nem citar o nome dela, mas ela transformou, é uma efetiva, e ela transformou o nosso atendimento, né? Hoje eu tenho a tranquilidade de chegar lá de manhã e ter aquelas pessoas esperando, falando assim, aguarda só um minutinho que a moça vai te atender. Ela é muito tranquila, muito educada, daqui a pouco você está sendo atendido. E está mesmo, e todo mundo sai de lá feliz. Olha o que é bom, e ela recebeu a função gratificada, né, um determinado percentual. Mas, assim, foi dado em função de valorizar essa moça, essa senhora, que é um exemplo de trabalho para nós, né? Então, todos os outros funcionários também precisam de ser valorizados dessa forma. Então, nós temos infinitos exemplos de valorização de funcionários, seja em cargo comissionado, seja recebendo função gratificada. Porque quando o funcionário é reconhecido e valorizado, inclusive a produtividade fica muito melhor, né? Você já pensou a quantidade de ferramenta que tem a prefeitura? Aí funcionário caprichoso chega no final do expediente, ele vai lá, lava, outra hora ele fala com a gente assim, ó, tá ficando aquela areia lá, ó, aqui tem de noite, vai ter uma pessoa que vai gostar tanto daquela areia lá, vai querer levar para casa hoje à noite, sabe? Então a gente podia dar uma aceleradinha na obra, não vai levar a brita e a areia, né? Gosta muito, né, Maurício? Gosta tanto que fica querendo levar para casa. Então, tem funcionários, muitos, a maioria, graças a Deus, que são extremamente dedicados. Por isso que quando a gente melhora o salário, a gente nem está melhorando só porque está melhorando, não. A gente está melhorando porque aquela pessoa faz muito bem para a comunidade. Então, está reconhecendo que o que ela faz tem muito valor para a comunidade. Está reconhecendo que a alegria dos carangolenses vai refletir no bolso daquela pessoa que trabalha com amor, com dedicação, né? Que cumpre o horário direitinho, que trabalha feliz, e que um dia que está com problema, prefeito, fala com a gente, né? Hoje eu estou com problema, não tenho condição, e a gente tem que reconhecer que tem dias que a gente está com muito problema mesmo. Não tem jeito, né? Talvez o melhor fosse até ir para casa, né, prefeito? Porque está passando mal, está com problema na família, então esse respeito pela situação de cada um tem que ser frequente. E, claro, os funcionários efetivos, eles vão continuar. Os governos, né, prefeito, eles passam, mas os funcionários efetivos, eles continuam na prefeitura. Deixa eu só fazer um complementozinho aqui, não é complemento não, né? Só adicionar mais alguma coisa aqui. Eu sempre falo isso, toda oportunidade que eu tenho de falar. Não existe nada no mundo mais importante que as pessoas, né? Então, as pessoas são a base de tudo, a base da sociedade, a base da família, a base do trabalho, né? Do lazer, de tudo. Então, vamos cuidar das pessoas da melhor forma que a gente puder cuidar. E às vezes eu falo assim, gente, nós temos que ajudar isso aqui, temos que resolver aquilo ali, não deixa o cidadão esperando, não, vamos ajudar aqui, ajudar ali. Hoje, tá? Eu passei uma mensagem para um funcionário com a seguinte, ele me ajudou a agilizar um atendimento de uma pessoa que estava num estado grave e precisava realmente de agilizar o processo, e eu disse a ele assim, obrigado por me ajudar a ajudar, né?
Eu agradeci ele. Obrigado por me ajudar a ajudar essa pessoa. Então, assim, respondeu até assim, engraçado, né? Nunca tinha ouvido isso. Mas é isso. É tão importante para mim ajudar que quando alguém me ajuda a ajudar, eu agradeço mesmo. Em seu programa de governo, quais são as principais metas para a área de saúde? Saúde. Nós já até divulgamos alguma coisa aí na nossa rede social falando sobre o crescimento na nossa área de saúde. Crescemos bastante em números, em atendimentos, em veículos para transportar as pessoas para as cidades onde eles precisam de ir para consultas, cirurgias e etc. Então, o nosso nível de atendimento na saúde, ele cresceu muito nesses 4 anos, muito mesmo, né? A gente mostrou até alguns gráficos lá que dá para visualizar bem o crescimento que já aconteceu. Mas a gente não vai, né, não pode parar de crescer, não pode parar de ser mais útil às pessoas que eu falei aqui. E na saúde, gente, é prioridade, porque ninguém vai lá na saúde como se fosse num parque infantil levar o menino para brincar, não. Ele vai lá porque ele já está no extremo, ele precisa de ser atendido pela saúde. Então a gente tem que dar uma atenção especial a essa pessoa que vai lá precisando de algum serviço da saúde. Mas o que a gente vê hoje, por exemplo, na saúde, que ainda tem que melhorar, é algumas questões, né, de modernização. A gente tem já em andamento já, né, um projeto da telemedicina. A gente tem alguns projetos para melhorar esse fluxo, modernizar esse fluxo que há entre o paciente que vai lá no postinho de saúde, né? Nós vamos informatizar todo esse procedimento para que ele já chegue lá com horário, dia, tudo certinho marcado, né? E agilizar todos os processos e, consequentemente, a modernização traz agilidade, né? Nós temos a nossa secretária de saúde que tem uma dedicação enorme, ela é da área de saúde, ela, além de ser extremamente competente, é uma pessoa muito sensível às outras pessoas, né, que precisam dela. Então, a gente vai treinar melhor as nossas equipes, né? E eu acho assim, acho não, com certeza, a nossa saúde, o ano que vem, ela já vai passar por uma série de processos de modernização que vão trazer agilidade a todos os processos. Maurício, eu quero começar falando, né, prefeito, que esses dias eles elogiaram a sala de vacina e de fisioterapia. Aí a pessoa falou assim, nossa, tá bem cuidado, nem parece trem de governo. Um grande elogio para nós, né? Mas falta muito, o prefeito falou bem. Por exemplo, nós vamos fazer um posto novo em Ponte Alta, né, prefeito? E Conceição, nós precisamos de um ônibus para levar pacientes em Juiz de Fora e Muriaé, nós precisamos de muita coisa. Agora, a saúde tem aquela palavrinha mágica, tem que humanizar, né? Quando chega lá, qualquer um de nós, a gente tem que ser bem tratado, sabe, gente? Tem que ser bem tratado. Porque mesmo que não consiga fazer tudo que a pessoa precisa, se ela for bem tratada, com respeito, olhando nos olhos, oferecendo água, um café, falando, olha, não vai dar para marcar o exame hoje, mas vai sair, anotar o telefone, anotar o endereço da pessoa, se ela for tratada lá como gente, ela vai para casa mais satisfeita, ela vai falar assim, o imposto que eu estou pagando vai valer a pena, né? E a gente também, né, prefeito, tem um desafio grande para danar, que é melhorar o pronto-socorro, né? Nós temos recebido muitas reclamações, porque não atende só Carangola, atende Carangola e a região. As pessoas falam assim, nossa, eu fui lá no pronto-socorro, fiquei não sei quanto tempo. Então, nós precisamos melhorar e, se Deus quiser, vamos construir, né, prefeito? Com a Casa de Caridade, com o Hospital Evangélico, com os médicos, com os enfermeiros, com os profissionais, para melhorar o atendimento do nosso pronto-socorro, que de fato precisa. Então, agora nós temos algumas perguntas aqui, enviadas pelos nossos servidores, né?
que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Caso eleitos, manterão os mesmos secretários e diretores ou pretendem fazer mudanças? Boa noite, né? Boa noite, internautas, né? Obrigado aí pela participação de vocês e estamos aqui, prontos, né? E dispostos a responder todas as perguntas. Hoje, nós acreditamos que o nosso secretariado é um secretariado de alto nível. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Mas nada é eterno, nada é eterno. Então, pode haver, né? Porque a maioria dos secretários, né, eles têm um compromisso comigo firmado para 4 anos. Alguns saíram antes, pediram para sair, por motivos particulares, pessoais, né? E, findo esses 4 anos, eu não sei se todos eles vão querer permanecer nas secretarias. A possibilidade alguma, não, eu estou me sacrificando muito, porque, gente, ser secretário não é fácil não, viu? É online 24 horas, qualquer secretaria. É impressionante, né? É igual o meu e do Roberto mesmo. Então, não é tarefa fácil ser secretário. E os nossos secretários também têm um salário defasado, como a grande maioria dos servidores da prefeitura. Então, a pessoa hoje, para ser secretário, dedicar 24 horas por dia para ter uma remuneração mediana, eu até imagino que alguns possam achar que já contribuíram, que já estão cansados, que vão viver as suas vidas pessoais, mas isso aí é o seguinte, não tem nenhuma especulação de ninguém, tá? Eu, na minha opinião, gostaria que todos ficassem, porque todos vêm desempenhando as suas funções. Agora, se o secretário X ou Y agrada a pessoa X ou Y, aí já é uma outra história de relacionamento. Mas se eu for falar de serviço prestado, eu hoje tenho muita tranquilidade com todos os nossos secretários. E no serviço público, Maurício, tem experiência, né? Uma pessoa que entra no governo, certamente para ser secretário ou diretor, ela tem uma expectativa, mas aí ela bate de cabeça com a realidade, com os problemas do dia a dia. Então pode ser que a própria pessoa, né, prefeito, pense assim, não, eu tinha uma expectativa e, na verdade, não correspondeu à minha expectativa e peça para sair. Mas os que nós temos hoje trabalham muito, são dedicados, são esforçados e se eles acham que é possível continuar, eu acho que ganha a prefeitura porque há uma experiência acumulada. Seguindo então com as perguntas. Os servidores recebem gratificações que ajudam a complementar seus salários, porém, não incorporam seus vencimentos reais e são usados algumas vezes como pressão. Existe um projeto para uma efetiva recomposição e não apenas reajuste? Você pode repetir, por favor? Os servidores recebem gratificações que ajudam a complementar seus salários, porém, não incorporam seus vencimentos reais e são usados algumas vezes como pressão. Existe um projeto para uma efetiva recomposição e não apenas o reajuste? Bom, nós temos, né, muitos funcionários que recebem a função gratificada, né, ou outro tipo de gratificação, dependendo da função dele. A saúde tem outras gratificações, né, por funções, por especialidades, por treinamentos executados, mas essas gratificações, realmente, elas ainda não incorporam nos salários, né? Então, isso é muito ruim para o servidor, porque essa gratificação não participa das férias, né? Eu tentei que ver isso, mas eu acho que a gratificação, ela não participa das férias, nem do 13º, mas eu não tenho certeza não. E o principal é a aposentadoria, né? A pessoa recebe um salário com gratificação de 100% durante a vida toda.
Aí, quando ele aposenta, ele sente que aposentou com 50% do salário, né? Então, é muito ruim. Mas há um projeto, ele não está tramitando na Câmara porque está no período eleitoral, né? Mas, findo isso aí, esse projeto vai tramitar na Câmara para que isso mude e o funcionário possa se aposentar com esse valor que recebe hoje da função gratificada. O pagamento do piso salarial dos professores continua sendo uma garantia? Olha, a gente falou aqui muitas vezes, hoje já, né, de prudência, né? E na prefeitura, se você não tiver prudência financeira, a gente vive a experiência que nós já vivemos no passado aí, tá? Nós estamos indo para 45 meses de trabalho, eu e o Roberto. Ninguém, graças a Deus, até ontem, recebeu o salário atrasado. Ninguém deixou de receber a sua gratificação, a sua remuneração. Eu vejo isso já como um compromisso de quem tem prudência financeira. Você não pode, volta à história do corguinho na roça, não arrisca pular que você vai cair sentado. Então, não podemos também descuidar dos nossos compromissos financeiros. Então, a gente está sempre com cautela. Normalmente, meados do mês, eu já cobro o pessoal lá da prefeitura, a administração, como é que está a projeção? Vamos pagar a folha sem problema? Quando vai chegando, que dia nós vamos pagar? Já está pronto? Já está separado? Né? E eu vigio isso mesmo, vigio pessoalmente. Né? Porque na minha história pessoal, né, com o nosso trabalho na nossa empresinha que nós temos, nós nunca atrasamos salários também. E olha que tem muitos anos, né? E na prefeitura, nesses 4 anos, quase 4 até então, não atrasamos. Isso é um compromisso nosso mesmo, e como nós temos esse compromisso e nos preparamos financeiramente para honrar com esse plano de carga de salário da educação, com certeza não haverá a menor possibilidade da gente não honrar com isso. Tá? Assim como o próximo passo, os próximos passos de planos de cargos e salários serão bem calculados, bem pensados, para que não haja esse risco. Garantiu, está garantido. E eu sou daquele tempo que fazia. Tratado não é caro. E lembrando também, prefeito, que vai chegando essa época, hoje é dia 20 de setembro, a gente começa a pensar no 13º, né? Então, dobra o valor, né? Então, em dezembro, a gente costuma pagar 3 folhas, né? E isso dá um valor significativo. Seria 4 vezes 13, né? Seriam 12 milhões. Então, é um dinheiro significativo. Então, tem que ter muito cuidado mesmo com a matemática, muito cuidado mesmo, né? Claro, tem que melhorar o salário das pessoas, todos nós merecemos ganhar mais, todos merecemos, né? Tem que haver reconhecimento, tem que a participação da gente no dia a dia da prefeitura, no serviço público, os desafios que a gente passa, que a gente enfrenta, precisam e devem ser reconhecidos sempre, mas a gente tem que ter muito cuidado também com a matemática. Cuidado 24 horas com a matemática. Então, eu queria pedir desculpa aos nossos internautas, né, que não vai dar para ler todas as perguntas feitas em razão do tempo, mas será encaminhada aos candidatos, né, depois. E, por fim, agradecer, né, o desprendimento e por vocês estarem aqui conosco e deixar um espaço em aberto que possa fazer suas considerações finais, expor alguma proposta específica para o funcionalismo público que não foi abrangida pelas perguntas anteriores. As perguntas já foram bem abrangentes, né? Mas eu numa falazinha rápida e final, é só mesmo deixar os nossos funcionários, né? Falo agora de não só dos efetivos, mas também dos contratados, com a tranquilidade que nós temos um compromisso. E os compromissos serão cumpridos. A gente não pode correr nenhum risco, principalmente se o risco afetar uma outra pessoa ou
mais de 1.000 pessoas. Então, é muito importante que a gente seja muito prudente, tenha muito cuidado, porque senão você vai deixar uma família, uma pessoa em situação de dificuldade. Nós já vivemos isso no passado, volto a falar, e se Deus quiser, né, nós não vamos viver isso de novo, tá? Podem ficar tranquilos, conscientes que os compromissos nossos com todo o funcionalismo será honrado no tempo certo, no dia certo. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês aí pelo tempo dedicado a nos ouvir. Obrigado, internautas. Obrigado a toda a equipe que está aqui, né, nos acompanhando. E agradeço, né, a oportunidade de poder expor um pouquinho do que a gente pensa aqui. Eu quero também, prefeito, agradecer a todos os funcionários, especialmente aqueles e aquelas que cuidam das criancinhas, aqueles da escola, os motoristas, o pessoal do Semasa que não tem hora. Agradecer muito. Dizer que não é fácil ser funcionário público, mas muita saúde para vocês, muito sucesso, Maurício, à frente, a Nívia, a Rafaela, porque o trabalho de vocês na associação é muito interessante, conciliar, praticar o diálogo, ouvir as pessoas, né? Ver o que é possível atender. A sociedade precisa disso, não é só a prefeitura, não. A sociedade de Carangola precisa dessa intermediação, desse diálogo, dessa paciência, desse cuidado, desse desejo de construir propostas. Porque quando a gente dialoga, a gente constrói propostas boas, né, prefeito? E que vão fazer bem para todo mundo. A gente quer os funcionários felizes, a gente sonha com funcionalismo que a cada dia corresponda às expectativas de todos os carangolenses e a gente compreende que temos também as limitações. E a prefeitura, com carinho e com respeito, vai olhar isso, as dificuldades, né? Todos os desafios que aparecerem, sempre lembrando que o ser humano, o funcionário público, a pessoa, sempre em primeiro lugar. Então, assim, eu agradeço a vocês mais uma vez, né? E encerramos a nossa entrevista, agradecendo a todos aqui presentes, né? E a nossa anfitriã, né? Que cedeu o espaço nosso do CNA. Agradeço a Karina por estar aí dando essa força para a associação. Muito obrigado àqueles que estão nos ouvindo, né? E continuem atentos. E que se precisar da associação, estamos sempre lá dispostos a atender vocês. Muito obrigado.